O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez com vocês na live. É uma alegria muito grande poder estar cultuando a Deus e, juntamente com vocês, estar levando a Deus o nosso serviço de culto, adoração e louvor. Nós vamos estar dando aqui os nossos cumprimentos aos irmãos que já estão presentes conosco na live. Quero estar mandando o nosso abraço para o Davidson, meu sobrinho da Beth, para a Isaura, para a Tati, para a Maria, para o Edmundo, para o Isaac, o meu irmão, para a Neuza Barbosa. Um abraço, meus amados, e obrigado por estarem conosco nessa live, cultuando a Deus. Nós vamos estar hoje com uma novidade. Hoje o Guilherme vai participar também conosco com a leitura, mas antes nós vamos cantar um louvor, mais um louvor, fazer uma oração, e aí então tem a leitura bíblica que ele vai estar fazendo. Vamos estar então orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse instante que nós reservamos para culto, adoração, louvor do Teu nome, queremos agradecer ao Senhor, porque és presente, porque és misericordioso, porque és bondoso e a Tua graça é sobre nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua companhia. Obrigado pelas vitórias que temos em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos anima, quem nos fortalece, quem nos guia com sabedoria a caminhos retos. Ó Pai, abençoe cada família reunida nesse momento em torno da live para cultuar a Ti. Obrigado, ó Pai, e pedindo Tua bênção também por
cada irmão em particular. Resolve os seus problemas, escute, ó Pai, atende às suas orações, abençoando-os, curando as enfermidades, trazendo, ó Pai, alívio financeiro. Abençoe, ó Pai. Nós os entregamos em tuas mãos, louvando a ti, no nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, louvar com um cântico. Depois desse cântico, então, nós vamos ter a nossa novidade. Esta paz que sinto em minha alma. Glória a Deus, né? Que bom estar louvando ao Senhor. Quero estar mandando nosso abraço para nossa irmã Cida, a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Roseli, a nossa irmã Zélia, nossa irmã Helenice, a nossa irmã Carmen. Um abraço a todos vocês, meus amados irmãos, que Deus possa abençoá-los e possamos receber do Senhor uma paz imensa no coração. Amém? Nós vamos agora ouvir uma leitura que vai ser feita pelo Guilherme.
Ele vai ler o texto Jesus e as crianças. Vamos lá. Jesus e as crianças. Aqui, muito bem. Aí. Algumas pessoas levavam seus filhos até Jesus. Os amigos de Jesus ficavam incomodados. Jesus viu isso e falou: deixe que as crianças venham a mim, não as proíbam o reino de Deus é paz de pessoas que são como essas crianças. Então, ele orou e abençoou as crianças. Lucas 18. Muito bem, isso aí. Muito bem, o reino de Deus é dado àqueles que são como crianças. Muito bem. A tia Isaura está falando: oi, Guilherme, a tia está com saudades. Beijo. Muito bem, meus amados. Abraço também a Vilma, que entrou também depois, né? Isso é muito bom. Vamos louvar a Deus com mais um cântico para louvar ao Senhor alegremente. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
a Deus. A Maria está dando parabéns ao Guilherme, viu, Guilherme? Maria está mandando parabéns para você, ok? Muito bem. Irmãos, vamos estar orando. Isso. Vamos estar orando nesse instante mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nossos corações se alegram por estar na Tua presença. Nos sentimos, ó Pai, completamente cheios da Tua graça, por saber que o Senhor é presente, por saber que o Senhor é conosco, por saber que o Senhor tem estado acompanhando o nosso dia a dia, o nosso pensar, o nosso falar, e que o Senhor enche o nosso coração de alegria. Obrigado, ó Pai, pela certeza de que o Senhor é conosco e todas as coisas serão, ó Pai, acrescentadas em nossas vidas quando colocamos o Senhor em primeiro lugar. Abençoe, ó Pai, cada um dos irmãos reunidos nesse culto. Abençoe esta live, que seja bênção para os nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus e trazendo a meditação deste nosso programa. Depois da leitura do texto, nós vamos cantar mais um cântico. O cântico Toma o Meu Coração. Também nós queremos estar saudando João Luturco, a Régia, esses irmãos também que já estão conosco na live, já estão participando também. Tem mais uma pessoa aqui que eu queria, a Vilma e a Carmen, eu já falei, né? Esses irmãos também. Muito bem. O texto é Mateus, capítulo de número 6, os versículos de número 16 a 18. Mateus, capítulo 6, os versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não mostre aos homens que estão jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos estar cantando mais um cântico nesse momento. Depois nós vamos à nossa meditação. Toma o meu coração. Faz o teu querer.
cabeceira, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, muito bem. Que o Senhor realmente tome o nosso coração e nos faça dele somente. Um abraço também, Eliane. Deus abençoe você, todos vocês, que o Senhor possa estar falando aos seus corações, alegrando os seus corações através do culto desta noite. Pois bem, então vamos ao nosso estudo de hoje, o jejum. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, fala acerca do jejum. Nós temos extraído essas lições da revista Didaquê, que traz lições a partir do sermão da montanha. Irmãos, o texto, ele traz esta belíssima exposição do Sermão do Monte. E Jesus, após expor as primeiras lições deste sermão, e após apresentar a oração modelo, que a gente chama de oração dominical, então ele fala acerca do jejum e como ele deve ser praticado. Mostra também uma relação bem grande entre a oração e o jejum, colocando eles como que andando juntos, a oração e o jejum. O jejum é a abstinência do alimento material com finalidade religiosa ou espiritual. O termo é, por vezes, substituído na Bíblia pela expressão afligir a alma, como podemos ver em Levíticos 16, 29, Salmos 35, versículos 13. O termo que usa nesses textos para o jejum é afligir a alma. Jesus se dirige à multidão para condenar a prática do jejum como uma exibição. Ele utiliza a palavra hipócrita, que significa ator, aquele que finge ser outra pessoa. Jesus destaca o fingimento religioso, a busca do louvor dos homens por causa da religiosidade externa. Condena aquele que jejua somente para exibir a sua fé, somente para dizer e mostrar que é mais espiritual que os outros, que é um homem de jejum, uma mulher de oração. É esse tipo de exibição que Jesus condena nesta orientação que dá acerca do jejum. No versículo 17, ele diz assim: quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. A unção e a lavagem eram símbolos de alegria. No Oriente era costumeiro ungir a cabeça como preparação para alguma festa. Portanto, ao jejuar, o cristão não deve ostentar o que faz com os seus lamentos, com uma cara de tristeza, dando assim um testemunho negativo. Não, pelo contrário, ele deve agir como se estivesse indo a uma festa alegre, evitando assim os aplausos dos homens, os quais de outra maneira saberiam que está jejuando. O jejum deve ser direcionado para Deus. Vejamos alguns textos de exemplos de jejum na Bíblia.
E ainda antes de eu ler esses textos, eu quero estar aqui mandando um abraço para a nossa irmã Marli. Um abraço, minha irmã. A Marli, também o José Daniel. Um abraço, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor pela alegria e pelo desejo que vocês têm de estarem cultuando a Deus. E eu agradeço, feliz pela presença de vocês conosco nessa live. Que Deus os abençoe. Amém? Então vamos lá, continuar. Pois bem, nas orientações que nós temos acerca do jejum, nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés jejuando. Êxodo, capítulo 34, o versículo 28. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, Êxodo, capítulo 34, o versículo 28, diz assim: E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então Moisés jejuando durante 40 dias e 40 noites. Os israelitas jejuando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne e jejuou. E jazia em saco e andava humildemente. O povo de Israel jejuando. Né? Josafá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Esdras, jejuando também. Livro de Esdras, capítulo 8, 21 a 23. Diz assim o texto: Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para o seu poder, e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então os irmãos vão percebendo aí os diversos exemplos de jejum e os diversos motivos. Moisés, porque ia estar recebendo a lei do Senhor. Josafá, porque ia pôr-se à guerra. E Esdras, porque estava indo para a reconstrução de Jerusalém. E aí continua, Neemias, no capítulo 9 de Neemias, versículo 1 diz assim: No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. Então, eles estavam para a reconstrução dos muros de Jerusalém e por causa das ameaças dos inimigos, eles jejuavam. A rainha Esther, veja Esther, capítulo 4,
versículo 16, ela tinha um desafio de suplicar ao rei em favor do povo de Israel. Então, ela diz, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então veja como são colocados esses exemplos de jejum e as necessidades de buscar ao Senhor com oração e jejum. Em Daniel capítulo 9, versículo 3, eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Jonas também. E ainda o exemplo de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O próprio Jesus jejuando, porque ele ia começar o seu ministério, o fez com jejum e oração. Também João Batista e os seus discípulos oravam, e assim por diante, meus irmãos. Nós temos aí diversos exemplos de pessoas jejuando e orando. O apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, versículo 9, diz assim, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E a igreja primitiva, Atos capítulo 13, os versículos 1 a 3, ela ia tomar a decisão de enviar missionários às missões, então ela o fez com oração e jejum. Atos 13, versículos 1 a 3. Ora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarcas, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Então, o jejum é uma prática da igreja. O jejum é uma prática dos crentes, principalmente quando estão para tomar decisões importantes ou quando estão em aflições, quando estão necessitando de orientação, sabedoria, quando estão em crises, nos momentos de pestes no país, nos momentos de problemas difíceis na igreja, em nossas vidas, devemos buscar o Senhor com oração e com jejum, ok? É orientação bíblica. E nós temos exemplos dos patriarcas, como também do próprio Jesus Cristo. Certo? Jejum é uma prática bíblica. É uma prática do cristão. Um abraço, Sueli. Que Deus abençoe você também, por estar sempre conosco, trabalhando, operando. Muito obrigado. Irmãos, vamos ver algumas aplicações práticas, algumas orientações acerca do jejum. Primeiramente,
O jejum é ocasional. Os evangelhos não exigem que o jejum seja praticado regularmente. Esta prática fica a critério de cada um, a critério de cada cristão, ou a critério do grupo religioso, da igreja. Cada pessoa possui, portanto, a liberdade de praticá-lo segundo o desejo do seu coração. Então, ele é ocasional. É quando o coração sente a necessidade e o desejo. Quando a igreja sente a necessidade e o desejo. Ok? Segundo, o jejum é prova de humildade. Jejuar é mostrar a Deus que humildemente esperamos por Ele. Não deve haver no jejum, na prática do jejum, nada de exaltação ou vanglória. Toda hipocrisia deve ser retirada nessa prática do jejum. O jejum deve ser praticado em secreto e não é sinônimo de piedade. Alguns jejuam, mas têm uma vida arrogante e não piedosa. Há grande perigo em usar-se o jejum apenas por formalidade religiosa. Perigo de ser desaprovado por Deus. O perigo de vir da parte de Deus retaliações. Porque o jejum é uma prova de humildade. É o coração se humilhando diante do Senhor. Ok? Em terceiro lugar, o jejum é um método disciplinador. O jejum é bom para a disciplina de nós mesmos. Ele se relaciona com a renúncia e a autodisciplina. Quando as pessoas estavam profundamente amarguradas por seu pecado e culpa, choravam e jejuavam. O jejum auxilia na evidência dos frutos do Espírito, especialmente o domínio próprio, como se fala lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. E assim, podemos então entender: a fome é um dos apetites básicos do homem e a gula, um pecado capital. Portanto, o domínio próprio não tem significado se não incluir o controle de nossos corpos. E é impossível isso sem a autodisciplina. Paulo usa o exemplo do atleta que, para participar dos jogos, tem de estar fisicamente apto e por isso treina. Seu treinamento inclui a disciplina de um regime alimentar adequado, sono e exercícios. Ele diz: todo atleta em tudo se domina. É os cristãos, participantes da competição cristã, fazendo o mesmo, se autodisciplinando para continuar a corrida cristã. O jejum sendo uma abstinência voluntária de alimento, é uma forma de aumentar o nosso autocontrole. Um quarto aspecto que deve ser observado é a questão da saúde. A prática do jejum não deve colocar em risco a saúde do praticante. Por exemplo, se ele sofre da doença do diabetes, né, por exemplo, não pode, por causa do jejum, colocar em risco a sua
saúde. O cristão deve lembrar-se de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E temos que possuir corpos sadios, mesmo praticando o jejum. E ainda um quinto aspecto acerca do jejum e o trabalho. As obrigações seculares não podem ser impedidas pela prática do jejum. Podemos prejudicar esse aspecto do nosso ganho, do nosso sustento. Porque o trabalho é uma bênção e uma própria exigência de Deus. A palavra diz que quem não trabalha, não coma. Portanto, é necessário combinar jejum e trabalho. O jejum não pode prejudicar a questão do trabalho, a questão do sustento. Precisa combinar, né, o momento certo e apropriado. E um último aspecto a considerar é que o jejum é um ato voluntário. No Novo Testamento não há qualquer citação de um período determinado para se jejuar. Este pode acontecer por algumas horas, parte de um dia todo, etc. Como a pessoa entender. Sempre tendo em mente que o jejum é para a glória de Deus. E que através dele o homem se esvazia de si mesmo e se enche do Espírito. O jejum deve levar o praticante ao estudo da Bíblia, à oração e ao louvor. Não é simplesmente a abstinência de alimento. Não é simplesmente ficar sem comer ou beber. É ficar sem comer e beber, mas ao mesmo tempo orando, lendo a palavra, indo à igreja. Então, é com exercícios espirituais. É dessa maneira que nós vamos ser abençoados. Para concluir, eu deixo aqui uma frase de orientação de um escritor, Venet. Ele diz assim: o jejum não tem valor, a não ser que esteja de acordo com as disposições que o acompanham. Não é só o corpo jejuar, mas também o coração. Então o jejum não é um exercício de abstinência somente do alimento, não é uma questão somente do corpo. É também um exercício espiritual que sai do coração. Corpo e alma diante de Deus em oração, buscando a bênção do Senhor. Assim serão preciosos os momentos de jejum e oração. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos estar buscando o Senhor incessantemente. Ok? Abraço também ao Márcio, que está também conosco na live. Deus abençoe, Márcio. Vamos cantar mais um cântico antes da oração final. O cântico é um hino do nosso inário, o hino 128 do nosso inário, Preciosas São as Horas. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão de
as palavras que ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu abrigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando será divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque és bondoso, és maravilhoso, misericordioso. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves as nossas orações. O Senhor dos céus atenta ao coração compungido e contrito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos atende, nos ouve os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas enfermidades. Todas essas coisas podem ser colocadas diante do Senhor, porque é Tu mesmo, ó Deus, quem as afasta de nós e nos enche de bênçãos dos céus, bênçãos do alto. Faz, ó Pai, humilhar-nos em Tua presença. Faz-nos confiar em Ti. Faz-nos colocar, ó Pai, a nossa devoção a Ti, acima de todas as coisas, para que as bênçãos do alto venham sobre nós. Abençoe-nos, ó Pai. Despede-nos em paz desta live. Dá-nos a noite abençoada, um final de semana abençoado e os exercícios espirituais na Tua casa cheios de bênçãos e alegria. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Um abraço a todos vocês, meus amados irmãos. Um abraço ao Márcio. Um abraço ao Johnny. Oh, mas que surpresa, Johnny. Deus abençoe. Todas as sextas-feiras nós temos aqui essa programação, né, no Facebook, viu? Todas as sextas-feiras às 20 horas. Que Deus possa abençoá-lo, Johnny. Estamos com muita saudade. É bom a gente se falar para se encontrar aí, hein? Tá certo? Deus abençoe você, sua família. Também Deus abençoe os demais. Quero lembrar, meus amados, e pedir que os irmãos acompanhem as nossas programações, todas as sextas-feiras. Também a Fernanda, um abraço, Fernanda, também, que maravilha. Lembrar para os irmãos, toda sexta-feira nós temos a live no Facebook, mas que todos os domingos,
nós temos às 18 horas a live pelo YouTube, no canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Sítio Buçocaba. Todos os domingos, às 18 horas, o nosso culto, ok? E aí, o culto é presencial, mas é feito também as lives, ok? Eu quero também pedir para vocês que se inscrevam no meu canal de YouTube, Ananias Feitosa. Se inscrevam no meu canal de YouTube e vocês vão receber todos os dias uma mensagem evangelística, curtinha, para você ouvir, pensar e meditar. Né? Então se inscrevam no meu canal, compartilhem. Né? Nós precisamos de muitas assinaturas. Né? Nós vamos precisar de 1000 assinaturas nesse canal de YouTube para ele ser impulsionado e a gente ter algumas vantagens para poder então continuar com ele e continuar levando as mensagens, ok? Então todos os dias pela manhã, semanalmente, exceto sábado e domingo, a gente apresenta mensagens que podem ser compartilhadas por vocês no YouTube, canal Pastor Ananias Feitosa. É assim que vocês vão achar. Pastor Ananias Feitosa. Também nós temos no Instagram. Também, que se quiser nos acompanhar no Instagram, nós temos frases curtas, né? Textos bíblicos com frases curtas no Instagram, todos os dias. São essas coisas todas preparadas para que a gente possa, junto, estar crescendo espiritualmente. Aí é bom porque você está no seu trabalho e abre a Bíblia ali, ou abre o celular um pouquinho no Instagram, uma mensaginha curta para você ver, não é mesmo? E se inspirar, ok? Deus abençoe a todos, um grande abraço e um grande final de semana. Um abraço virtual bem apertado a todos. Até mais, até mais. Vocês podem colocar as suas mensagens aí no site ou no chat, seus pedidos de oração, eu vou estar orando por vocês. E enquanto vocês pensam aí, escrevam e vão estar saudando uns aos outros, eu vou passar mais uma música e com essa música nós estamos nos despedindo, ok? Então, um abraço e até mais. Pela cruz do graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre
abençoe.